A gente conversa aqui agora ao vivo, com imagens, para você que está na nossa live lá no YouTube, na página da Band Minas. Convido você a entrar lá no nosso canal e assistir ao nosso jornal e assistir a nossa entrevista de agora com o secretário da Casa Civil do governo Romeu Zema, o Marcelo Aro. Tudo bem, secretário? Bom dia para o senhor. Bom dia, tudo bem? Uma alegria estar falando com vocês aqui hoje. Satisfação é nossa. Secretário, nosso primeiro assunto, não é? PAC. Programa de Aceleração do Crescimento, novo PAC, na verdade, que vai ser lançado, como a gente trouxe aqui nos nossos destaques, agora, na primeira quinzena do mês de agosto, pelo governo federal. E nós também noticiamos nesta semana que o governo de Minas já elaborou, inclusive, uma lista com obras que considera prioritárias, que podem ser contempladas aí por essa verba, por esse dinheiro. Prioritariamente, obras estruturais, obras viárias. A gente queria entender, primeiro, o senhor localizasse geograficamente, não é, essas obras, que regiões elas contemplariam e por que dessa decisão do governo, essa opção do governo, né, por priorizar esse tipo de estrutura aqui para o estado. Bom, gente, então, mais uma vez, bom dia, uma alegria estar falando com vocês. No começo do ano, o governo federal solicitou a todos os governadores dos estados que elaborassem uma lista das obras que os governadores entendiam que seriam prioritárias nos seus estados, para que o governo federal pudesse avaliar a possibilidade de fazer o aporte, né, nesses recursos e que fosse colocado em ordem de prioridades por cada governador. E eles falaram que uma das possibilidades era incluir essas obras no programa de aceleramento, como vocês bem já deixaram claro aqui, que é o PAC, né, que vai ser anunciado agora no mês que vem. Portanto, nós elaboramos essa lista, o governo de Minas Gerais, nós colocamos as prioridades daquilo que a gente entende que é necessário que a União faça um aporte, né, de recursos para Minas Gerais, e apresentamos essa lista. Durante meses a gente vem discutindo esses projetos com a Casa Civil do governo federal, com o ministro Rui Costa, a ex-ministra Miriam Belchior também participou de várias reuniões conosco, os técnicos da pasta. Enfim, nós estamos dando prosseguimento àquilo que foi solicitado pela União. Pela parte do governo do estado de Minas Gerais, a gente colocou algumas obras que nós entendemos que de fato são urgentes para o povo mineiro. Entre elas, nós temos inúmeras obras da malha viária, como por exemplo aqui poderia falar da BR-381, que corta o Vale do Aço, né, liga Belo Horizonte até Governador Valadares. Nós temos obras também que nós entendemos que são obras sociais, como a barragem de Jequitaí, que nós sabemos que vai gerar, vai movimentar a economia de 20 municípios ali no entorno de Jequitaí e que vão poder produzir mais, que vão poder, essa barragem vai abastecer toda a população daquela região que por inúmeras vezes ainda tem falta de água naquela região, além, é claro, de gerar energia, entre tantas outras vantagens que a barragem traz. Então, nós listamos uma série de projetos e começamos essa discussão com o governo federal. Algumas dependem de um aporte da União, outras não. Outras apenas que a União, por exemplo, faça concessão para que o setor privado possa fazer os investimentos. Então, agora, no dia 15 de agosto, com o lançamento do programa, nós saberemos de fato quais as obras que Minas Gerais será contemplada. Perfeito. Secretário, quem fala é Murilo. Secretário, eu queria perguntar para o senhor, já que a gente está falando de obras viárias e pela lista que foi apresentada pelo governo de Minas, não deixa dúvida nenhuma que há essa prioridade na questão rodoviária, né? São obras aí de infraestrutura rodoviária importantes para o estado. Eu queria que o senhor me falasse um pouco como anda o projeto, que não tem nada a ver com o PAC, investimento, né, do estado, a questão do Rodoanel. Queria saber em que pé nós estamos, como é que estão essas conversas, né? Havia queixas aí da Prefeitura de Betim, Prefeitura de Contagem em relação ao traçado. A última vez que a prefeita esteve aqui, ela falou que de Contagem, a Marília Campos, ela falou que ainda havia expectativa de uma mudança desse traçado. Eu queria saber em que momento a gente está dessa importante obra também aqui para a região metropolitana, que é a questão do Rodoanel. Olha, Minas Gerais, né, o governo do estado está pronto, Murilo, para fazer o investimento no Rodoanel. Nós estamos com o cronograma sendo cumprido, né? Agora nós estamos nos trâmites de licenciamento ambiental, né, dessa obra, que ela
tem um impacto gigante, ela muda a vida, sobretudo daqueles que transitam, né, na região metropolitana de Belo Horizonte. No nosso entendimento, é a solução para o problema que existe hoje do anel rodoviário, com os acidentes, com as mortes que acontecem no anel rodoviário, é aquilo que nós do governo do estado julgamos ser o melhor caminho, né? E todo o nosso esforço está sendo colocado para viabilizar o rodoanel em Minas Gerais. Sabemos que não é uma obra rápida, sabemos que não é do dia para a noite, mas todos os passos estão sendo dados e agora nós estamos exatamente no processo de licenciamento para que essa obra aconteça. Marcelo Aro, secretário da Casa Civil, para você chegando agora, a Band News FM, secretária Luciana falando com o senhor. Bom, vamos pegar a questão do PAC, a região, uma das mais desenvolvidas ou a mais desenvolvida de Minas, né? Que é o sul do estado. O sul do estado não foi contemplado nessa lista de prioridades. O que o senhor diz em relação aos moradores, comerciantes, empresários do sul de Minas? Por que Minas Gerais, a parte sul, ficou de fora dessas prioridades, secretário? Luciana, bom dia para você também. Olha, não é fácil fazer uma lista de prioridades, né? Nós sabemos que o estado de Minas Gerais, ele tem regiões que são mais carentes do que outras regiões, né? Nós sabemos que quando você pega, por exemplo, o PIB per capita da população do norte de Minas, do Vale do Jequitinhonha, ele deixa a desejar e ele é muito diferente, por exemplo, da renda per capita que existe no sul de Minas. Sabemos que o sul de Minas também precisa de obras, o governo do estado tem feito várias ações de investimento no sul do estado, mas no que tange a malha viária, né, que são as principais obras dessa lista que nós passamos para o governo federal, existe uma necessidade maior daquelas estradas que não estão ali na região sul de Minas Gerais. Para quem anda o estado inteiro e utiliza as estradas, né, eu particularmente fui 8 anos deputado federal, então passei 8 anos da minha vida transitando nas estradas de Minas Gerais. Nós sabemos que as melhores estradas de Minas estão no sul do nosso estado. Não que elas sejam ótimas, mas elas são muito melhores do que quando, por exemplo, você anda no norte de Minas, quando você pega a BR-381, né, que vai até Governador Valadares, que é conhecida como a Estrada da Morte, né? Todo dia a gente tem, né, Zé, todo dia não, me desculpem, mas vira e mexe a gente tem acidentes ali fatais na BR-381, então nós temos demandas mais urgentes e por isso nós pontuamos essas demandas para o governo federal. Nós sabemos que fazer política é a arte de você priorizar as demandas, porque as demandas são infinitas. E nós entendemos que, neste momento, aquela região, no que tange a malha viária, está precisando mais. Do mesmo jeito que nós priorizamos a barragem de Jequitaí, porque tem falta d'água ali, né? As pessoas ali, muitas vezes, ficam dias sem ter água, né? Sem ter o básico para a vida humana. Então, nós priorizamos a barragem de Jequitaí, sabemos que é um aporte grande do governo federal e esse foi o nosso pedido. Mas lembrando, nós não sabemos se o governo vai contemplar uma coisa da nossa lista, 5 coisas da nossa lista, é uma decisão do governo federal. A única coisa que nós fizemos foi transmitir para o governo federal aquilo que nós julgamos que é mais urgente, mas são obras do governo federal e a decisão é do governo federal. Então, BRs, por exemplo, nós temos inúmeras BRs dentro do estado de Minas Gerais. Se o governo federal escolheu uma BR no sul de Minas para fazer um aporte, é uma decisão do governo federal. Secretário, eu queria pegar nesse último ponto que o senhor falou aí, de que não sabe o número de obras que vão ser contempladas, né? Que é uma decisão do governo federal escolher essas obras que vão ser contempladas, se vão ser todas, se vai ser uma ou outra. E aí, desse ponto de vista, são obras muito importantes para o estado. Eu queria que uma avaliação do senhor, o senhor falou que está em interlocução aí com o ministro da Casa Civil, Rui Costa, né? Se dentro desse aspecto há uma expectativa positiva ou negativa do governo de Minas, uma vez que em toda oportunidade que o governador Romeu Zema tem, ele faz críticas ao governo federal. Já falou que quer retrocesso, já falou que o governo foi omisso no 8 de janeiro. Enfim, toda oportunidade, parece até uma estratégia aí do campo político do governador Romeu Zema, toda oportunidade que ele tem, ele faz críticas à condução do governo federal. O senhor acha que isso pode de alguma forma atrapalhar na hora da escolha dessas obras? Bom, Murilo, primeiro que todo mundo sabe, isso é público e notório,
que nós estamos num campo de espectro ideológico diferente do governo federal, né? Então, quando nós vamos para o mérito da forma como nós fazemos políticas e como o governo federal, né, este governo faz política, nós estamos em campos opostos. E isso é natural da democracia. A nossa Constituição, ela prevê que os entes federativos, eles têm autonomia administrativa, política e financeira. Então, nós temos autonomia para ter a nossa posição política. E nós somos contrários a inúmeras ações que o governo federal estabelece como prioridade, como a forma deles de fazer gestão pública. Nós temos uma maneira diferente. Inclusive, apresentamos essa forma diferente nas eleições e o povo de Minas Gerais escolheu, né, para governar o estado de Minas Gerais, a nossa forma de fazer gestão pública. E nós, sempre que nós tivermos posições divergentes do governo federal, nós colocaremos esse posicionamento. Isso faz parte do processo democrático, né? Então, quando o governador Romeu Zema, quando nós acharmos que o governo federal está errando, nós não iremos nos omitir e nós iremos nos posicionar. E o que a gente espera quando você pergunta, mas você está otimista ou pessimista? Nós estamos otimistas. Sabe por quê? Porque nós esperamos que a União nos trate da mesma maneira que nós tratamos os prefeitos que também têm uma posição ideológica divergente da gente. Nós respeitamos esses prefeitos. Nós não deixamos de fazer obras na cidade. Nós não deixamos de ir nessas cidades. Nós participamos e respeitamos a opinião política divergente que eles têm em relação ao nosso governo. Isso é dar independência e autonomia para os entes federativos. Então, eu acho que seria, Murilo, algo daquela política baixa, daquela política mesquinha, você deixar de investir no Estado, deixar de ajudar a população de um Estado porque o governante daquele Estado não concorda politicamente com a sua ideologia, né? Isso seria aquela política mais baixa. Então, não é isso que a gente espera do governo federal. Eu acredito que ali no governo federal tem pessoas sensíveis e que entendem que, apesar das divergências ideológicas, nós precisamos agora trabalhar pelo povo que nos elegeu, e eu espero que isso que isso fique mais claro ainda quando sair a lista do PAC e Minas for contemplado. Então, eu quero ser o primeiro a vir a público para falar e dar os parabéns ao governo federal que soube fazer essa distinção daquilo que é divergência política e daquilo que é trabalho diário que nós temos obrigação de fazer para a população, né? O governo federal, por exemplo, este governo que está lá, ganhou as eleições em Minas Gerais e não pode penalizar o povo de Minas Gerais porque o governador Romeu Zema tem uma opinião política divergente da do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Secretário, para a gente encerrar aqui a nossa entrevista, já que a gente entrou aí nessa seara política, o senhor, como secretário da Casa Civil, esse para-choque, né, de todo o governo, imagino que o senhor converse com o governador Romeu Zema numa base não só diária, mas como frequente ao longo de todo o dia. O governador é colocado como essa figura aí de uma centro-direita brasileira que vai se posicionar, vem buscando se posicionar em um cenário nacional, pensando nas eleições de 2026, considerando que ele já está cumprindo seu segundo mandato. O senhor entende o governador Romeu Zema e vê disposição nele para se colocar realmente como essa figura da centro-direita, pegando um espólio aí do bolsonarismo, e o senhor vê essa disposição nele em talvez alçar esse voo nacional? Olha, eu vejo, né, essa ascensão do governador Romeu Zema com muito bons olhos. Eu ficaria muito feliz que o governador Romeu Zema, de fato, tivesse ainda nessa trajetória política. Eu acho que o governador Romeu Zema ele é orgulho para Minas Gerais, é esperança para o Brasil, mas todas as vezes que eu converso com o governador sobre esse assunto, a resposta do governador sempre é a mesma. Ele fala assim para mim: Marcelo, nós precisamos fazer Minas dar certo, né? Não tem futuro se Minas não der certo. E aí o foco dele é 100% fazer de fato a diferença em Minas Gerais. E eu, de tanto ouvi-lo falar isso, eu de fato tenho hoje também esse entendimento que nós precisamos focar e fazer uma excelente segunda gestão, né, um excelente segundo mandato do governo Romeu Zema. E aí sim, se conseguirmos fazer as entregas que nós pretendemos nesses 4 anos, acho que 2026 é muito promissor. E tenho certeza
que caso o governador Romeu Zema seja o candidato desse espectro de centro-direita mais viável, ele não é homem de correr da raia. Mas se tiver outro nome mais viável que o Romeu Zema, tenho certeza que ele também não pensa duas vezes em dar o apoio dele para esse outro nome que tivesse mais viabilidade. O que nós queremos em 2026 é fazer uma discussão de Brasil. E certamente nós não estaremos do lado daqueles que estão hoje gerindo o nosso país, né? Nós já deixamos isso muito claro, que nós não concordamos com a maneira que eles fazem política e nós queremos apresentar em 2026 esse grupo, um novo projeto. Quem vai ser o líder desse projeto? Quem vai ser o nome, né, que vai para a disputa? Ainda está muito cedo para discutir isso. São 10h20, a gente conversou aqui na Band News FM com o Marcelo Aro, secretário da Casa Civil do governo Romeu Zema. Secretário, muito obrigado, pela disponibilidade. Até uma próxima aqui na Band News. Agradeço, tenham todos um bom dia, estou sempre à disposição. Grande abraço. Muito obrigado, secretário.